Eu vou te explicar, por exemplo, agora o porquê que mudou. Você até comentou. Uma coisa legal que aconteceu na TCB foi mudar a Santa Ceia para os Isso. copos, Isso. certo? É que essa história aí, Léo, começou em 2014, quando este ancião, que é meu amigo aqui em Rio Preto, pediu para que eu e o pastor Paulo elaborássemos um escopo doutrinal que não precisasse tomar num cálice só, porque a Bíblia fala para tomar dele, não nele. Essa questão da língua. Então, nós fizemos É, um estudo, nós demos para esse ancião, ele assinou e mandou para o braço. E agora, na pandemia, nós tivemos essa alteração. Nós estamos querendo achar, e essa é a minha expectativa, que foi um avanço teológico. Você não tem, pelo visto, essa perspectiva. não, lógico que não. Eu vou te explicar o que. Você vai ver que não mudou nada. Ó, William, tem esse comentário do irmão Marcos Costa, que se você puder colocar na tela, que ele falou assim: o ancião Daniel Martinez separou as duas naturezas de Cristo para explicar a fórmula batismal. Eu ouvi da boca desse ancião ele falando isso. Entendeu? Tá vendo Heresia. como não sou só eu? Não sou só eu que ouvi. Esse irmão, eu já ouvi da boca desse ancião falando exatamente isso. Bom, é o seguinte: a ideia do cálice único era porque eles entendem que justamente o cálice, a ceia, precisa ser celebrado e todo mundo precisa beber do mesmo copo. Por quê? Porque o cálice ele é apresentado em oração. Primeiro, assim, Pô, para tem consubstanciação ou transubstanciação? vou chegar lá. Então, por exemplo, quando você tem um pão, ó, minha esposa preparava o pão para a Santa Ceia. Para você preparar o pão para a Santa Ceia, ela precisa colocar véu, orar, cantar hino, tem todo um Quer dizer que ritual. tem uma mágica em cima do pão? Tem um Isso é ritual. inédito, cara. Eu nunca ouvi isso aí em lugar nenhum. Pastor, Exato. É isso que eu. pastor, você precisa fazer mais live com nós, isso, pastor. Break news! Break news! Então, ó, eu sei porque minha esposa fazia o pão, era em casa que fazia esse pão, entendeu? Então é o seguinte: aí você Eu tem nunca todo ouvi esse isso. ritual. Por exemplo, se o pão tiver um defeito, você tem que descartar e fazer outro. Por quê? Porque tem que ser um pão perfeito e, inclusive, na hora de sovar o pão, você tem que bater mesmo para simular a chicotada e tudo. Faz tudo. É macumba, cara. Bom, beleza, ó, passando isso, uma vez que o pão fica. Ah, e tem uma coisa: o pão não pode nada de animal. Nada, não vai nada de animal, por exemplo. Eles têm uma receita que não vai nada de bicho. Por que? Não me pergunte, essa é a regra. Mas Beleza, põe fermento no pão? põe. Então já não é o asmo, então. Exato, exato. Eu nunca vi nenhuma razão por causa disso, mas beleza. Fez o pão perfeitinho lá, beleza. Então, você coloca o pão na mesa e aí, na hora da oração, é apresentado o pão. Então, este pão que vamos comer. Eu fiz até uma live com o Felipe que a gente fez o ritual da Santa Ceia todo, tá no canal lá, se vocês quiserem assistir depois, está lá no canal. E aí ele apresenta o pão. Tanto é que se, por exemplo, acabou o pão e não deu para todo mundo comer, acaba a Santa Ceia e marca outra. Yeah. Aquele pão que tá ali, se ele acabar, não pode pegar um pão na despensa para agregar. Não, acabou a ceia. Acabou, acabou. Cara, eu nunca Exatamente. ouvi falar isso. Então, eu preparava a ceia, então eu sei desse detalhe tudo. Então, quando você ora, aí você ora apresentando o pão. O que está na cabeça do CCBano? O pão virou corpo de Cristo. Não é mais pão, é corpo de Cristo. Certo? Transubstanciação. Exato. Aí o cálice é a mesma coisa. Você serve no copão lá, aqui, ó, pronto, o cálice. Você ora apresentando este cálice, né? Na verdade, não, eu minto. O pão, o cálice, você apresenta o cálice. Então, quando você tem, é escrita essa oração, eles mandam você ler, porque não pode errar um artigo, porque senão dá errado, entendeu? Então, assim, nós te apresentamos o cálice que vamos beber. Então, portanto, eles abençoam o copo, certo? O copo.
E aí, o que que acontece? O vinho que ele tem numa jarra, quando você coloca ele no copo, sangue de Cristo. Certo? O vinho da jarra, aqui é tô pequeno, pô. O vinho da jarra não é sangue de Cristo. O vinho no copo, sangue de Cristo. Mas é igualzinho a doutrina católica, irmão. Vamos chegar lá, que eu acho que é pior. Aí o que que acontece? Beleza, o cálice. Quando mudou do cálice para os copos, e por que que todo mundo tomava no cálice? Por causa disso, porque o cálice era orado. Aí eles Até a baba que esse... caía lá dentro virava ceia, então. aí é tudo. Aí o que que acontece? O cálice ele é orado, então por isso que todo mundo tomava. Como eles fizeram para resolver o problema de dividir em copo? O ritual continua exatamente o mesmo. Você ora pelo copo, mas aí está dizendo assim: tomai dele todos. Então ele fala: então beleza. Então a gente vai pegar o líquido orado, que é o sangue de Cristo, e repartir em pequenos copos. Mas continua o Entendi. meu rito. Ou seja, da garrafa. A ideia ainda é a mesma, de É a transubstanciação. mesma, é exatamente igual. É da garrafa para a jarra, da jarra para o copo, do copo para os copos pequenos. Meu Deus. Se você quiser ir em uma Santa Ceia acompanhar, fica de olho, você vai perceber tudo isso. Essa é a sequência total. Outra coisa, uma vez que a Santa Ceia foi servida, todo migalha de pão que caiu, você tem que catar tudo. E se caiu gota de vinho, você precisa secar. Aí você vai unir o pão com o vinho e você enterra os dois. Ninguém pode comer, não pode distribuir. Por quê? Porque é o corpo e o sangue. Aí faz o enterro de Jesus. Exatamente. Faz o enterro. Atrás de toda a CCB tem lá um cemitériozinho onde você cava, coloca e tampa. Meu Deus, você já viu isso, William? Você já foi no velório de Jesus também? Não, porque eu era músico, então eu não tinha muito contato com essa parte, né? Eu ia lá, comia meu pão ali só e tomava o vinho e já era. Rapaz, então a Igreja Católica mata Jesus em todo culto e a CCB enterra Jesus em todo culto. Exato, Meu Deus do céu. porque essa função, o William não conhece, porque essa função é do diácono, entendeu? Era eu que fazia isso. Inclusive, com os copinhos piorou. Porque você sabe, é vinho, tá? Não é suco de uva, não, é vinho que usa. Você sabe que o copinho, quando você toma o vinho, sempre fica um restinho no final, né? É fermentado ali? É fermentado, é vinho mesmo, usa-se vinho. Ô, Léo, só aproveitar o ensejo aqui para eu não esquecer, porque senão eu esqueço, depois da Covid, minha cabeça não é mais a mesma. Você lembra quando a ceia foi instituída? Foi na Páscoa. Tanto que a congregação toma uma vez por ano, porque foi na Páscoa. Este é o princípio deles. Existe uma lei mosaica da Páscoa que proibia qualquer coisa fermentada na Páscoa. Tanto que a Páscoa é celebrada com pães ázimos, porque não pode ter fermento. O fermento que colocava no pão vinha da borra do vinho. Logo, tanto o vinho quanto o pão, não é que o judeu não bebia, o judeu até que bebia, mas na ceia, o vinho e o pão tem que ser sem fermento. Esta era a regra. Tá entendendo? É lamentável que eles não seguem uma regra tão básica. Então, aí mas vamos continuar. Então, não sobra lá um pouquinho de vinho? Então, o diácono, ele precisa depois derramar o resto das gotas tudo, porque não pode lavar aquilo lá? Não, tá doido? Você precisa, é o sangue de Cristo. Como é que você vai jogar no ralo? Entendeu? Aí você precisa fazer isso para poder enterrar. Então é isso que eu estou te dizendo. Esta mudança de cálice diferente, a CCB, ela é mestre em fazer mudança de 360 graus. Muda, mas não muda nada. Só fazer um comentário, tá? Que eu esqueci. O Josué Tamborim colocou aqui dizendo assim: William, estou dizendo que o fermento representa os pecados de Jesus. Ó, só uma coisa, no pão da Santa Ceia, por que vai fermento? Por quê?
porque o fermento representa o pecado que Jesus tomou. Só para você entender. Como é que é? Repita! No pão da Santa Ceia, ele é feito com fermento, porque o fermento representa o pecado. Entendeu? O pecado que Jesus levou. É. Eu esqueci de falar isso. Eu vi o comentário do Josué aqui, lembrei. É exatamente isso daí. A próxima live, Léo, vamos fazer o seguinte: a próxima live, William, vamos falar pelo menos meia hora só sobre essa questão da ceia. A gente abre a Bíblia, mostra para os irmãos. Vamos pegar assim uns 20 minutos, meia hora. Eu acho que vale a pena, porque, Léo, você falou um monte de coisa aqui hoje, que acho que nem o William sabia, né, William? Não, o Léo é fera. Foi break news, viu? Foi break news.